Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. É sempre muito bom estar de volta com você. A gente sempre trazendo assuntos muito interessantes. O nosso Santiago Entrevista está disponível para você no canal 8 da Claro TV a cabo, no canal 28 e também 29, né, da Sky, da Oi TV. E estamos aqui no nosso canal do YouTube, né? Sempre não deixe de viralizar esse vídeo, mandar para os seus amigos. Tem muita gente aí que assiste a gente pela internet. Lembrar que agora também a gente está com o nosso aplicativo. Você pode instalar o aplicativo na Smart TV. Para quem tem a TV Android e também Roku TV. Já pode ir lá na sua loja de aplicativo e baixar. Não precisa ser só em Sete Lagoas. Qualquer lugar que tiver internet, você acessa a TV Sete Lagoas. E também o nosso aplicativo que está disponível para o seu celular. Pode ir lá na Google Play e você baixa o nosso aplicativo, assiste a TV Sete Lagoas até na Lua, se tiver internet, viu, gente? Lembrando também que nós estamos com a novidade, que é a Rádio Sete Lagoas, né? A nossa rádio já está aí com 6 meses. Você pode também baixar o nosso aplicativo, pode ouvir pela Alexa, pode ouvir também pelo Radiosnet, e vem mais novidades por aí em breve. Você sabe que aqui a gente sempre trabalha para levar informação, levar entretenimento para você da melhor forma. Nosso programa sempre com o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. E é uma alegria muito grande estar de volta com você e estar de volta aqui com o nosso amigo, que é um jovem talento de Sete Lagoas, Henrique Chamon. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, valeu. Se tornou um amigo da gente aqui, viu? Ele veio ano passado aqui, fez uma entrevista brilhante, né? Ele tem boas histórias para contar, né? É um jovem empreendedor da nossa cidade e trabalha com tecnologia. Vamos entender um pouquinho o que esses jovens estão pensando dessa tecnologia, né? Tanta coisa nova que está entrando que a gente fica até maluco. Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer muito grande receber. O prazer é todo meu. Né? Você está sentindo até falta do estúdio aqui, conversar com você. Que bom. Então... Sinta-se em casa. Né? Obrigado. Ele vai sentir em casa aqui pouco tempo, gente, porque está indo embora, né? Diz que está querendo ir embora para os Estados Unidos. Fazer o que nos Estados Unidos, rapaz? Aqui tá bom demais. Ah, tá bom, mas dá para melhorar, né? Dá, isso aí dá. Aí fazer mais network, conseguir mais avanço, quem sabe. Você está em Sete Lagoas, inclusive, como vereador mirim, né? Vereador jovem lá da Câmara de Vereadores, Isso. né? Você foi um dos eleitos. Qual que é a sua escola? É o Colégio Batista. Colégio Batista. Aí, lá é assim, uma vez por mês, você tem que fazer sua pauta e entregar, né? E aí, se for aprovada, vai para a Câmara Municipal, vai para a Prefeitura, e aí vira lei. O seu projeto, né? Que você está dizendo. Aí eu tenho um projeto aprovado e um projeto de banheiros públicos em locais mais movimentados da região de Sete Lagoas, que hoje em dia não tem muito. Uhum. E aí esse projeto foi aprovado. Aí eu não sei se em qual instância que tá, não sei como funciona, mas eu sei que eu recebi a notícia que ele foi aprovado. Então, aí vamos ver, né, se vai começar a botar em prática. Isso é bom, né? E você que é da tecnologia pode pensar vários projetos também, né? Que tem a ver com isso. Só que você falou comigo que está pensando em sair do Brasil, né? Como é que você vai fazer? Você vai se ausentar da Câmara, volta, ou você vai ter uma pessoa suplente no seu local, então, no seu horário? É o seguinte, eu vou... a Câmara, como que funciona a Parlamento Jovem, né? Eles pegam 17 pessoas, esse ano foi 17 escolas que se inscrevem no programa para participar desse projeto, né? E aí é o seguinte, você precisa de ter essa autenticidade também para poder falar lá, mas acima de tudo, todo mundo que está lá está passando por uma experiência nova. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso também, entendeu? E tem muita gente lá na Câmara que gosta bastante. Eu também gosto, mas tipo assim, não é a minha área, a política, né? Tem gente lá que está lá para formar nessa área mesmo. E muito pessoal que é muito talentoso lá, que está lá comigo também. Mas, de princípio, eu respondendo a sua pergunta, né, o que eu vou fazer? Agora, no final de abril, agora eu vou estar saindo da escola para eu poder fazer alguns cursos pro programa de intercâmbio.
E aí, eu me ausentando, eu tenho que ver lá com o Ricardo se a gente vai colocar algum suplente no meu lugar, que no caso seria a pessoa que ficou atrás de mim na eleição, né? Então, se isso for acontecer... Chama suplente, viu? Isso, suplente. Aí se isso for acontecer, vai ser a Laís da minha sala que vai assumir o lugar. Só que o projeto da gestão 2024-2025 já acaba em agosto. Então, às vezes, eu acho que eles nem vão colocar outra pessoa, porque como está muito próximo, tipo assim, agora abril, aí tem maio. Da de maio eu ainda vou participar. Aí junho, julho e agosto. Não, mas é bom colocar ela. O suplente tem que colocar. Vamos ver. Que seja uma semana. Né? É igual o jogador de futebol que às vezes, se a partida tem 45 minutos, ele entra aos 43 minutos, mas entrou e participou e ganhou o bicho também, né? Então, assim, é interessante, né? Já que você vai sair, ela ter a participação. Você não gostou da política? Não sei se a palavra certa é não gostar. Mas Da parte, né? Que eu falo política, que eu estou dizendo tá dentro da política, né? Sim. É porque é o seguinte, eu acompanho bastante até os jornais e o que é feito na política, sabe? Mas eu não acho que eu me encaixo nesse papel, não. Tipo assim, fazendo alguns testes lá, né? Passando por essa experiência, eu não acho que eu seja, tipo assim, o perfil para isso. Mas eu fiz o máximo para adentrar a minha área. Igual, no último programa eu comentei sobre a Work, né? Que era o aplicativo de serviços e tal. E lá aconteceu de uma vereadora, Mirim, ela propôs um projeto semelhante ao aplicativo. E aí eu pedi a parte e fiz um anúncio sobre o aplicativo, que na época ainda estava ativo. Então isso, enfim, é uma experiência muito, muito grande. Tipo assim, não só na política, mas também eu tive a oportunidade de envolver a tecnologia nisso, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, teve um projeto também que eu apresentei, se eu não me engano, foi um aplicativo, não, foi um website da prefeitura que ia auxiliar a população. Não lembro agora de falar em qual função, mas, enfim, era um site ou app, um web app que ia fazer essas funções que hoje em dia a gente precisa estar catalogando. Isso, catalogando. E aí, enfim, ia ser tipo uma work, mas só das Sete Lagoas, sabe? E aí, enfim, dá muita oportunidade de você trabalhar em diversas áreas. Então, eu acho que a experiência do Parlamento Jovem é boa, mas a experiência, para mim, da política não se encaixa tanto, entendeu? Eu acho muito triste, você que é de tecnologia, eu acho que você vai até concordar comigo. Sete Lagoas teve, na Câmara de Vereadores, um aplicativo que foi lançado se não me engano, no último ou no penúltimo ano da gestão do presidente Caramelo. Era um aplicativo que conectava a sociedade com os vereadores e com a Câmara de Vereadores, né? Ainda mais agora que a Câmara tem um serviço, né, de atendimento ao cidadão, né? Seria muito interessante se a Câmara tivesse esse aplicativo, né? Seria um aplicativo para conectar a sociedade, para a sociedade já poder fazer os pedidos de providência, por exemplo, né? Você tem um aplicativo que tem um buraco, tem um lote sujo, tem alguma coisa assim, a pessoa já tirava a foto ali, já mandava o endereço, tudo direitinho, o pedido de providência para resolver aquele problema, e já cai diretamente, não era nem na Câmara, era lá lá na secretaria responsável, né? Que seja de saúde, Secretaria de Saúde, Educação, Secretaria de Educação e aí por diante. Né? Até porque ia facilitar muito o trabalho dos vereadores, porque tem muito vereador que fica fazendo pedido de providência que na verdade não precisava nem passar por ele, né? Podia ir direto para a própria prefeitura e a prefeitura executar. Tem igual você falou aí, a questão dos vereadores às vezes proporem projetos e não serem atendidos. Isso aconteceu comigo recentemente, o seguinte, a minha mãe ela sempre fala que a questão dos quebra-molas, fala que os quebra-molas deviam ser pintados de amarelo, não sei o que, isso é uma lei federal. Entendeu? Eu fui propor um projeto desse, mas aí ele foi prejudicado e eu não pude apresentar no dia. Por quê? Porque é uma lei federal, mas as cidades não seguem da forma correta. Mas aí então você deveria ter um pedido diferente, né? Eu exijo então a aplicação da lei em Sete Lagoas do projeto X. Pois é. Você pediu para fazer um projeto que já existe, né? Aí você como vereador falou, não, eu quero que a prefeitura cumpra com a lei X, que é pintar os
os quebra-molas de amarelo. E seria realmente interessante fazer isso, né? Que não vejo que tem isso na cidade. Não. Fica aí, prefeito Douglas Mello, o pedido aqui do nosso vereador lá do Parlamento Jovem, né? Pintar os quebra-molas aí, os elevados, né? Com aquela faixa amarela que é uma lei obrigatória no Brasil. E lembrei agora de um projeto muito bacana pra gente... A gente está nesse assunto do Parlamento Jovem. Foi um projeto, até o Léo da Câmara que me ajudou, que é um projeto de criar espaço de coworking para jovens em Sete Lagoas, com baixo custo. Porque tem muita gente que fica sonhando muito em abrir alguma coisa, ou se não tem uma conexão com outras pessoas dessa área, mas não tem oportunidade. Porque ou não tem, não tem condições de ir num evento, ou se não sabe por onde começar. Isso seria um avanço muito grande. Propus esse projeto há um tempo atrás e até agora a gente ainda não teve retorno. Saber se foi aprovado ou não, então não sei o andamento que está lá, mas vamos ver. Poderia eu até pensei aqui a gente teve um projeto na Câmara que fala de uso de container, né? Para algumas coisas na cidade. Poderia usar containers e fazer, né? Salas de coworking, né? Em algum local da cidade, né? Perfeitamente viável o projeto. Mas eu sei que a sua passagem na Câmara vai ser rápida, mas eu acho que ela foi positiva, né? Não, com certeza. O que você traz assim de mais positivo de lá? Eu acho que eu aprendi bastante. Tipo assim, a olhar a política com outros olhos, entendeu? Que eu sempre olhei com muito julgamento. Eu ainda olho, para falar a verdade, mas diminuiu um pouco depois que eu conheci o ambiente, entendeu? Sabe como que funciona, né? Não é tão simples, né? Não, com certeza. Muita burocracia, muito demorado. Sim, e o pior, o que eu acho que pode, tipo assim, não atrapalhar os políticos, entendeu? Eu falo em relação que é muita preocupação. Tipo assim, você não tinha aquele dever de se preocupar com essa sociedade, que no nosso caso é Sete Lagoas, a gente tá falando da Câmara. Mas você tá ali, esse é seu papel, você tem que cumprir ele. Então, por exemplo, você tem que pensar num projeto, poxa, o que eu vou fazer? Chega uma hora que você não tem mais ideia. Porque você acha que todo mundo já propôs, mas de repente aparece e dá certo. É verdade. Você, na área de tecnologia que você trabalha, você chegou a montar uma empresa sua. Como é que está esse processo? Então, na última entrevista eu comentei um pouco da Work, né? A Work, gente, infelizmente ou felizmente, ela não está mais rodando o aplicativo. O Work compra e venda de serviços não funciona mais. Em vez disso, a gente está migrando. O compra e venda de serviços agora ele vai ser passado para outra, não digo outra pessoa, mas para um outro grupo de pessoas em forma de sociedade. Nós vamos agora ter o Work Fintech. Vai ser uma empresa financeira e vai estar abrindo em breve, até 2026. Já está começando os testes e tal. E virou um grupo de aplicativos, de sites. Enquanto a gente não está com o aplicativo principal rodando, a gente está com um grupo de aplicativos e sites. Posso dar um exemplo aqui. Agora a gente está com a LTX, que é um site de apostas esportivas, que vai começar aí, está sendo regularizado, vai lançar em breve. Então, ele faz parte do grupo Work. Então, a gente está crescendo aí bastante no mercado. E com esse intercâmbio que eu comentei com você, é uma oportunidade muito grande de eu crescer lá fora também. Porque lá fora o pessoal dá muito mais valor para a tecnologia do que no Brasil, infelizmente, né? Porque para o Brasil, por exemplo, é algo que as gerações passadas ainda estão abraçando. E não começaram a abraçar ainda. Então, eu acho que lá eu vou poder crescer mais nesse espaço. Entendeu? E eu crescendo mais, eu posso voltar com ideias, com novos projetos, tanto para a Work em si e tanto para o Brasil inteiro. Porque a Work agora, o intuito dela vai ser ela ser global. Vai ser uma plataforma de vendas, uma plataforma de finanças. Vai ter muito mais recursos do que já teve um dia. E agora não vai ser focado só para celular. Você vai poder usar a Work na Alexa, você vai poder usar no smartwatch. Inclusive, esse smartwatch aqui eu comprei justamente para fazer esses testes. Então, vai ser um universo de possibilidades infinitas, igual era o nosso slogan antigamente. E é isso.
É interessante o que você está me falando. Isso até me gerou uma dúvida aqui agora, porque a gente tem a Rádio Sete Lagoas na Alexa, né? Será que eu posso pedir a Rádio Sete Lagoas para tocar no smartwatch também? Pode. Hoje em dia a Apple tem um. Nesse caso aqui eu estou usando o Apple Watch, mas também existe o Galaxy Watch, provavelmente tem o mesmo suporte. Como é que faz? O processo, não é puxando fanboy nem puxando saco, mas o processo da Apple de envio de aplicativos é muito mais fácil do que o da Google. Sim, sim. O da Google eu acho que ele é muito burocrático em alguns. Porque é o que a Google sempre foi conhecida por ser a loja de aplicativos sem lei. Você geralmente baixa o aplicativo, ele pode vir com vírus. A minha irmã esses dias também estava com o tablet de joguinho dela, estava cheio de vírus e ela não baixou tudo pela Play Store. Porque lá não tinha esse filtro, que antigamente tinha e recebeu muitas reclamações, feedbacks negativos e tal. E aí isso fez a Google abrir a cabeça e colocar muitas burocracias para alguém conseguir aprovar o aplicativo. A Work, por exemplo, foi lançada em abril de 2023 na Play Store, sendo que ela foi lançada oficialmente para todos os usuários abertos, assim, para você poder fazer seu cadastro em dezembro de 2023. Mas a gente nunca conseguiu atualizar ela para o Android, era sempre a atualização no iOS que chegava. E a atualização era a seguinte, a nossa equipe lançava um dia antes, no outro dia cedo já e olha lá, às vezes até no mesmo dia. Em domingo eu estava lá fazendo a atualização, passava 3 horas, eu tirava um cochilo 3 horas, já estava lançado, já podia fazer o marketing para aquela atualização. E isso para todos os dispositivos. Eu lançava simultaneamente para o Vision OS, que é o novo dispositivo da Apple de realidade aumentada, para o WatchOS, que o WatchOS é da TV da Apple TV, para o Smartwatch, para o iPad e para o iPhone. Então, era uma gama muito alta de plataformas para um lançamento só, entendeu? Então, eu acho que o sistema deles é muito mais razoável você querer lançar da Rádio Sete Lagoas, lança muito mais rápido até. Sim, não. Quando a gente colocou o nosso aplicativo, a gente colocou em 2, 3 dias na Apple e o do Android foi mais ou menos uns 30 dias. Pois é, demora bastante mais. Tem o lado positivo e o lado negativo. Antes era o contrário, né? Agora, a Apple, eles, como a gente tem que enviar o nosso aplicativo todo compilado para eles, né? Nenhuma das empresas não tem, ou pelo menos não deviam ter acesso ao source code, né? Eles conseguem revisar tudo para ver se está tudo certinho. Igual, na primeira vez que eu subi a Work, eles pediram para fazer algumas alterações. A Apple tem uma legislação, não sei se isso foi cobrado de vocês, que para o usuário, se for um aplicativo que o usuário tem que fazer um cadastro, antes ele tem que poder fazer um teste. Isso é obrigatório. Sim. Isso tem. Tem que fazer o teste. Isso é obrigatório. Então, a gente... Na verdade, se a empresa ela for mais tempo, que ela tiver mais aplicativos, lá nem se exige tanto o teste. Mas se for o primeiro... Aí solicitou da gente e aí foi lançada a função de demonstração. Que se você ainda tem o aplicativo da Work aí instalado, você pode abrir ele aí agora que... Se você não tiver logado, ele vai solicitar para você fazer o teste antes de criar a sua conta. Isso só foi acrescentado porque foi algo que a Apple requereu para a gente. Um assunto que eu queria comentar com você, mas da última vez não pude comentar, que aconteceu até que recente, no início desse ano, se não me engano, ou no final do passado, que foi que a gente sofreu um ataque. Você acredita? Foi... Não sei o que aconteceu direito, só que em um dia a gente recebeu um ataque do DOS e nós tínhamos 3 servidores. Em São Paulo, tínhamos fora do Brasil também, para rodar a operação fora do Brasil, e outros aqui em Belo Horizonte. Então, a gente recebeu o DDoS nos 3 servidores e no outro dia tinha caído de todas as lojas de aplicativos, né? E aí, mandando suporte, não respondia nada. Foi aí então que eu tive que ligar no suporte da Apple pelo telefone mesmo e falar lá, olha, não sei o que está acontecendo, que o aplicativo caiu e tal. E aí eles falaram que podia ter sido invasão, que não sei o quê, e colocaram o aplicativo novamente na loja, e na Google Play ficou fora. A gente ficou assim por uma semana, perdemos muitos usuários, que na época a gente estava escalando tráfego pago. Foi um pouco depois da Feconex. Então estava crescendo absurdamente o negócio e não podia dar um ponto final ali. Foi quando estava alavancando, começando a sair. A gente já estava começando a vender. A gente hoje em dia não. Antigamente, a Work não tinha direito de vender ações, porque era uma empresa limitada. Então, a gente fazia o quê? Não para burlar esse sistema, é lógico que não tem como burlar, mas para a gente conseguir que os nossos
os nossos usuários tenham a experiência da fintech antes dela ser lançada, a gente criou o sistema do cofrinho que ia rendendo o dinheiro de acordo com o que você ia colocando lá, conforme os lucros da empresa. Então, dessa forma, atraiu muita gente para esse mercado financeiro que não conhecia também. E aí, na ascensão de criar esse cofrinho, a gente estava perdendo muito usuário por causa dessa restrição que foi colocada na Google Play. Aí, depois de bastante tempo, a gente mudando algumas logísticas lá, ele voltou, o aplicativo, mas ainda na atualização 1, né? Na primeira. E, enfim, aí com muitos problemas eu decidi negociar, né? O que eu ia fazer com o aplicativo e não queria parar simplesmente. Tanto que as redes sociais ainda às vezes movimentam, a da Work às vezes dá uma movimentada ali para passar um recado para os usuários. O último recado foi a transferência de dados. A gente pediu para todos os usuários que tiverem interesse nos nossos serviços futuros transferissem sua conta. Então, se você tem a conta na Work e não transferiu ainda, você pode acessar o perfil. Ia ser só até o dia 7 de março, mas não, a gente tinha um limite de 5.000 contas que podiam transferir para o alfa do próximo aplicativo. Mas está aí mais ou menos em 4.200, não bateu a meta ainda, então você ainda dá tempo de transferir. Só ir lá na página de perfil e transferir seus dados para o novo aplicativo. Totalmente seguro. A gente faz tipo um teste da Proveta, que hoje em dia é obrigado os postos de gasolina a ter. A gente mostra que nosso banco de dados é totalmente criptografado, tudo certinho, porque os usuários têm que estar, os dados deles têm que estar em boas mãos para poder navegar na internet hoje em dia, sem dúvidas. Tá, mas você recebeu um ataque e saiu fora do ar. O que vocês fizeram para você não ser atacado mais e acontecer isso novamente? Então, a gente hoje conta com o sistema de anti-DDoS. Sempre contou, sabe? Mas até hoje é um mistério do que aconteceu. Tem várias teorias que a gente criou. A primeira que eu criei foi que eu dei uma olhada nos IPs que acessaram a Work nesse dia. E tinha IP da Rússia, de Bangladesh, entendeu? Então, talvez hoje em dia a gente não sabe, mas existe guerra cibernética. Você também que está aí no meio da tecnologia sabe que acontece isso. Guerra cibernética entre países. Às vezes você não tem nada a ver, mas só por você ser brasileiro, você está recebendo esse ataque. Então, como veio de fora, a gente pode ser um equívoco que era para atacar outro alvo, porque hoje em dia também existem outras empresas de fora com um domínio parecido com o nosso, né? O nosso é work.org e o work.com. Pode ter acontecido algum equívoco, mas o bom é que resolveu. As providências que a gente tomou foi, a gente migrou nosso banco de dados, migramos nosso servidor, onde estavam os dados dos usuários. Então, quem tinha, tanto que no dia, todos os usuários ficaram sem acesso às suas contas, e isso foi explicado depois para a imprensa. E no nosso portal de notícias, que é o Work Notícias, que é o portal oficial de notícias que tinha na época. Então, sempre era bem explicado e detalhado cada ação que a gente estava fazendo, porque eram vidas em jogo. Querendo ou não, os dados do usuário é como, por exemplo, lá tem seu CPF. Com seu CPF, a pessoa tem acesso a tudo, o nome dela é do seu papagaio. Então, se a pessoa quiser botar a sua vida em risco, ela coloca. Ela sabe onde você mora, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, são dados cautelosos. Tem cartão de crédito salvo lá. Criptografados, lógico, mas ainda assim é uma informação sigilosa. Então, enfim, tudo teve que ser bem estruturado para poder retomar as operações. Com certeza. Ô Henrique, a gente está na fase da inteligência artificial, né? Ontem eu vi uma tese de uma pessoa dizendo que está previsto um adiantamento muito grande, né? Que em 6 meses, no máximo, o que poderia acontecer daqui a 2 anos já vai acontecer em 2025, que é a inteligência artificial, ela sozinha conseguir fazer qualquer aplicativo, conseguir fazer qualquer programa, qualquer coisa, entendeu? E fala-se muito, né, no controle também da inteligência artificial por si própria. Como é que vocês jovens estão vendo isso? Eu posso retratar assim, a comunidade porque você jovem. está com 18? 16, né? Ele está com 16 anos, gente. Ele tem uma visão totalmente diferente da minha. Então, é o seguinte. Realmente a inteligência artificial é um avanço muito grande, né? Igual você falou. Mas tem alguns poréns, que é o seguinte. A inteligência artificial ainda assim precisa de programadores e de uma equipe para tomar conta dela. Então, igual você falou, desenvolver aplicativo sozinho ela ainda vai precisar, por enquanto, né? Por enquanto, para eu no futuro eu não quebrar a cara. Por enquanto, ainda precisa de um humano manuseando.
problema é que esse humano ele tem que ter um mínimo de conhecimento de programação. Não, mas o que eu estou querendo dizer para você é que a afirmação desse estudioso é que em 6 meses ela vai ter controle 100% de como criar uma... Você vai simplesmente virar para ela, faz para mim um aplicativo que tenha isso, isso e isso. Ela vai lançar, publicar tudo. Aí, realmente, aí é um pouco preocupante. Mas, é que eu falei, tem que ver por quê. A inteligência artificial, para poder fazer o deploy de um aplicativo, tinha que ter uma entidade dentro das duas lojas, da Google Play e da Apple Store. Não estou falando que eles vão barrar isso, porque provavelmente não vão, porque é avanço tecnológico. Mas se eles se preocuparem com as comunidades de desenvolvedores deles, eles vão barrar, provavelmente, né? Hoje em dia, existe uma inteligência artificial que ela faz o front-end do seu aplicativo. E tem muita gente na internet que está fazendo marketing em cima disso, né? Falando assim, olha, criei meu aplicativo em 20 segundos. Programadores, vocês estão desempregados. Tipo isso. Mas se você pega, por exemplo, tá, beleza, você fez o seu aplicativo. Agora pede ela para fazer o back-end. Fiz aqui. Como é que você vai integrar o front-end com o back-end? A inteligência artificial não vai conseguir montar uma estruturação de dados para você, criar um banco de dados para você, ela pode até se auxiliar. Mas aí você tem que ter um conhecimento. O que você está querendo dizer, então, que na verdade, na hora de cruzar tudo no final, ela vai precisar de um humano. Ela vai precisar. E eu acho que isso, tipo assim, provavelmente pode mudar no futuro. Mas se mudar, vai ser um caos total, eu acho, na minha cabeça, né? Na minha opinião. Porque, por exemplo, a Work, ela é desenvolvida... Ela teve a ascensão da Lara, que era a nossa inteligência artificial, e a gente fez uns testes depois que a gente fechou as portas do aplicativo para passar para esse outro grupo de pessoas e criar a nossa fintech. A gente fez uns testes na Lara para ver se ia ser viável para colocar no novo aplicativo. Quando a gente está montando a inteligência artificial, a gente usou a API do GPT-3. Fizemos um teste em que a gente colocou 2 inteligências artificiais separadas. Aí o Facebook já fez esse teste junto. Né? E era a Lara e o Bob. Deixamos as duas conversando por muito tempo. No Facebook, o que eles fizeram? Eles começaram a conversar uma própria língua. Não sei se você já ouviu esse boato. Já vi. Mas nos nossos testes foi totalmente diferente. Começaram a falar cálculos matemáticos, coisa nada a ver do que o assunto predefinido. A gente colocava, por exemplo, um assunto em discussão. O assunto era inteligência artificial discutindo sobre inteligência artificial. Ia discutindo um avanço e tal, e chegava numa parte que eles começavam a discutir funções matemáticas, álgebra. Então, é algo que é muito sem controle, não tem um rumo ainda certeiro. Com certeza vai ter, porque a gente tem que lembrar que tem muita gente que acha que o ChatGPT ele pensa, mas ele é programado para aquilo. Apesar dele ser uma inteligência, ele não pensa ainda. Entendeu? Ele não tem um cérebro para ele ter consequências de suas ações. Aquelas ações delas são todas programadas. Eles podem ter aí um else if, mas tem aquele caminho, ele tem que ser seguido. Então, por exemplo, se eu perguntar para o ChatGPT agora quem é o presidente do Brasil, ele tem uma alternativa para ele responder. Mas se eu insistir muito para ele que não é aquele presidente, ele vai criar uma outra alternativa. Mas ele é feito para isso, entendeu? Ele não foi ele que pensou aquilo, inclusive é você que está induzindo ele a falar isso, entendeu? Muito sério esse tema. Henrique, eu quero te agradecer, né, e dizer que a gente torce muito por você. Você está indo para qual país? Eu estou indo para os Estados Unidos agora e eu vou descobrir, eu acho que semana que vem, qual que é o estado, né? Ah, tá. Eu e meu pai, a gente está torcendo para ir para Califórnia, porque lá o movimento de tecnologia é muito grande, o Vale do Silício e tal. Mas o que vim para mim, eu estou muito satisfeito, porque a minha intenção é crescer lá fora mesmo, independente do estado. Sim, sim. E tem alguns países aí, sem ser Estados Unidos também, que a tecnologia está voando, com certeza, né? A Rússia, nossa. Então, assim, é interessante também passar por lá. Uma satisfação muito grande, gente, receber o Henrique aqui, desejar para ele boa sorte, né? E que ele possa também trazer novidades de lá para Sete Lagoas, né? Mande lá para a gente aqui, né? A gente vai se atualizando aí. E em breve a gente vai fazer uma entrevista com ele online, né? Depois que ele tiver todo estabelecido, aí a gente vai fazer aqui, como a gente faz no nosso programa Tempo Esportivo, à distância. Agora a gente já está aperfeiçoando aqui para usar o WhatsApp e a gente vai, né, fazer uma entrevista à distância com ele
para ele trazer as novidades para a gente também. Com certeza. Né? Tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei? Fique à vontade. Aceito o convite. Olha, vou falar um pouco então dos projetos que a gente está montando agora para quem já foi usuário nosso e tem interesse em conhecer os próximos projetos, né? Olha, não posso dar muitos detalhes, porque tem alguns que ainda estão em contrato de sigilo, mas para você aí que curte, que você tem um pet em casa, um dos nossos serviços vai te atender. Para você também que gosta de produtos de beleza, um dos nossos serviços também vai te atender. E para a nossa clientela antiga, que é os prestadores e os compradores de serviços, continuamos te atendendo muito bem. A diferença é que agora, melhor, né, digamos assim, porque vamos avançar bem mais. Eu acho que vai ser uma mudança que quem já foi usuário antes vai assustar com o tanto de features novos que a gente vai estar lançando. Ainda mais porque agora o mercado de desenvolvimento mudou muito. Principalmente pra gente. A gente mexia com TypeScript, né, na Work, e com PHP. Agora o TypeScript, ele foi separado do JavaScript. Então, isso foi um avanço que a Microsoft fez, foi uma decisão deles, porque eles sempre foram... O TypeScript é baseado no JavaScript com uma tipagem diferente, né? E isso fez com que a minha mente para esse novo mercado mudasse totalmente. Eu tenho até que estudar e ver o que foi alterado para poder me adaptar para a gente continuar desenvolvendo. Não sei se mudou muita coisa, mas provavelmente por ter separado, deve ter criado novas formas de compilar, porque antes era compilado juntamente com o JavaScript. Agora eu quero ver como é que vai estar funcionando isso, para a gente poder estar se adaptando aí ao mercado, né? Porque é um mercado que toda hora não para. Então, sim, E acima de tudo a segurança, né? Não, com certeza. E a segurança porque a gente usa, por exemplo, banco de dados, pegar o MySQL, o banco de dados ele sempre está vulnerável a SQL injection, né? Que é a famosa injeção SQL, que é roubar os dados dos usuários. Invadir um alvo X e roubar todos os bancos de dados deles. Então, você que é desenvolvedor, tomar muito cuidado quando você vai fazer as requisições post, né? Sempre lembrar de colocar o máximo de segurança possível, criptografia, JWT. O que eu uso para criptografar os dados dos usuários hoje em dia é JWT. Então, que é uma segurança... Ela não é uma das melhores, mas é uma segurança muito avançada já para o mercado, que muitos bancos ainda não usam MD5, empresas de gestão escolar usam MD5, que é uma criptografia fuleira, entendeu? Porque qualquer um consegue ir lá e descriptografar, até quem não tem conhecimento. Se você joga MD5 Decompiler na internet, você consegue descriptografar tranquilo. Então tem que ficar muito atento a isso. É isso aí. Então tá, obrigado, boa viagem para você, boa sorte lá para você, né? Na sua nova moradia nos Estados Unidos, né? Eu prefiro ficar por aqui, viu, gente? A gente fica por aqui trocando ideias aqui no nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, pelo portal Sete Lagoas e também pela Rádio Sete Lagoas. Agradeço a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo.